ao Castmizando. Hoje estamos aqui com professor, locutor nas horas vagas, ator nas horas vagas. Tem mil e uma utilidades, falando assim na brincadeira, né? Mas estamos aqui com o Eros Oliveira. Isso mesmo. Da CNA. Hoje ele vai contar um pouco da história dele, que acho que é bem interessante, porque ele trabalhou em vários lugares, visitou vários países, então acho que vocês vão gostar. Antes da gente começar, já vou pedir pra você deixar o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado, Michele. Ficamos muito felizes em receber você. Ele mandou um resumo da história dele, porque até então eu não conhecia. Achei muito interessante, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. Esperamos que sim. Com certeza. E já vou anunciar nossos patrocinadores, que é o Sonho Encantado Decorações, Cindy's Rebs, Loja Limas, Decora Adri, Supermercado Estropário e Silvia Iris Boutique. Obrigada a todos que acreditam no nosso projeto. Então, já vou perguntar da parte do inglês, né? Sim, claro. Como que iniciou? Qual que foi aquele incentivo ou até aquele toque assim, eu vou começar o inglês? Como que foi esse início? Já faz um bom tempo atrás, né? Mas antes de eu iniciar aqui, eu quero dar um presentinho para vocês, pode ser? Eu trouxe aqui uma lembrancinha do CNA para vocês aqui, tá? É você e o Celso, né? Para você e para o Celso aqui. Então tem uma garrafinha, uma caneta, um chaveiro, se você quiser tirar aqui, fica para vocês um presentinho da nossa escola, tá? Alguns dos materiais que a gente utiliza lá com o pessoal. Ai, que legal! Uma garrafinha aí para... CNA. Você escreve bastante, então tem caneta aí pra você, um chaveirinho. Chaveiro! Ai, que lindo! E tudo da minha cor favorita ainda, eu adoro vermelho. Olha aí. Obrigada. Bom, de nada, imagina, eu que agradeço o convite, tá, pessoal? Bom, então falando aí dessa história do inglês, né, eu comecei a estudar com 16 anos, né, meu pai, ele, na época, eu na verdade não pensava que era tão importante naquela época, mas meu pai, né, sempre falou que achava importante estudar inglês. E isso foi lá em 2001, 2002, por aí, quando eu comecei a estudar lá em Irati. E ali eu comecei a fazer um curso, mas despretensiosamente, né? Em curso, então numa escola específica. Isso, escola de inglês específica. Com 15 para 16 anos eu comecei a estudar. Uhum. E desde então nunca mais parei. Então você pegou gosto num cursinho também. Exatamente, né? Gostei muito do curso, acabei me descobrindo ali no curso, né? Fazia com alguns amigos e acabei passando a me destacar com uma facilidade para aprender idiomas, né? Então o inglês acabei aprendendo de uma forma muito natural, né? Apesar de não ter muito contato com o inglês na época, né? Estamos falando de uma época, né, pré-YouTube ainda, né? A internet não era assim tão difundida como é hoje. E aí, mas dentro do curso eu passei a me destacar e até no final, depois de 4 anos e meio de curso, até me convidaram para dar aulas naquela época. Mas eu estava, né, em outros caminhos lá naquele momento. Você é de Irati, então? Bom, de onde você é? Na verdade eu sou de São Paulo. Eu sou paulistano. Eu nasci em São Paulo, morei até 10 anos em São Paulo. Você tem um sotaque diferente. Não, mas o meu sotaque é paranaense. Não, mas já. É que você tem não tem um R tão puxado quanto a gente. Não sei se é eu que puxo mais o R. Mas eu sou nascido lá, né? Porém sou paranaense de coração, né? Moro em Irati desde os 10 anos de idade e sou iratiense, né? Amo aquela cidade e em Rebouças desde 2017, né? Eu venho para cá, frequento a cidade, né? Que foi quando iniciou o projeto. Uhum. E lá em Irati, eu vou começar perguntando, teu primeiro emprego foi com inglês ou não? Não foi. Eu fiz muita coisa já nessa vida. Meus pais sempre foram de classe média, né? Eu nunca precisei, né, trabalhar, mas eu sempre gostei de ter o meu dinheirinho, de fazer as minhas coisas. Então, meu primeiro emprego foi com 16 anos na 4ª Regional de Saúde. Um estágio onde eu auxiliava lá dentro daquele estágio. Fiquei pouco tempo, mas esse foi meu primeiro emprego. Então foi lá. Foi lá em Irati. E eu sei também que você, antes da gente entrar em detalhes com o inglês, que eu acho que você vai ter bastante coisa para contar, né? Você é envolvido com o turismo também, né? Também, minha primeira formação é em turismo, né? Sou formado em turismo bacharel e foi em 2009 a minha formação, então também trabalhei durante muito tempo nessa área. Desde a época da faculdade, né? Trabalhando na hotelaria da nossa região, do nosso estado, e depois também tive oportunidades fora do Brasil, né? Na área do turismo. Uhum.
Então você é formado em turismo. Também, sou formado em turismo. E inglês também? Também. Nossa, quantas funções! Eu falei que é multiutilidades ali. E na parte do turismo, você conta um pouco das suas viagens. Acho que todo mundo gosta de saber de viagens, né? Todo mundo gosta, né? Bom, Michele, eu sempre tive um sonho de conhecer o mundo, né? Sempre tive essa vontade, desde muito jovem. Assistir aqueles filmes, né? A Europa, né? Via o velho continente. Sempre gostei muito de história, então eu ficava encantado, né? Por tudo aquilo, o velho continente, essa história tão longínqua, né, da Europa. Então eu sempre tive essa vontade de conhecer, né? Como eu falei, eu nunca precisei trabalhar, nunca passei dificuldade nenhuma, mas meus pais eram de classe média, então jamais poderiam me pagar um intercâmbio, né, uma viagem para a Europa. Então na faculdade eu tinha um plano, eu sempre pensei assim, como que eu vou conseguir visitar todos esses lugares mesmo sem ter dinheiro, né? Foi quando então no meio da faculdade surgiu, né, surgiu ali a oportunidade, eu conheci uma pessoa que trabalhou em navios de cruzeiros marítimos, né? E aí, quando ele deu uma palestra para nós na faculdade de turismo, sabe, na hora, assim, deu aquele estalo e eu falei, é isso. É uma oportunidade de eu trabalhar, ganhar dinheiro e ainda conhecer esses locais. E desde então eu me preparei, né? Fiz o inglês, terminei meu curso, me formei em turismo, fiz todos os cursos preparatórios que eram necessários e embarquei. Então, quando você começou a viajar em cruzeiro, você já estava falando inglês? Eu já falava inglês, já era fluente, né? Apesar de que quando eu cheguei lá, né, o impacto inicial, pessoas que são da Europa, não são americanos, falando inglês com seu sotaque, eu confesso que no primeiro momento pensei assim, fui enganado, né? Não sei falar inglês. Mas aí foi só adaptação, né? Ali uns 5 dias, aí eu já comecei a entender melhor o pessoal. E aí toda a minha comunicação passou a ser em inglês e espanhol também, né? Dentro do navio, na parte ali do trabalho, era mais em espanhol e / italiano, que eu aprendi um pouquinho depois, mas com os passageiros, com as visitas, com os passeios, aí era totalmente em inglês. E você se formou em turismo em Irati mesmo? Em Irati, na época tinha o curso de turismo em Irati, né? Eu sou da 4ª turma do curso de turismo de Irati, e aí me formei lá. Nossa, em Irati conseguiu oportunidade já para o mundo, né? Sim. Mas o curioso, Michele, que eu falo que essa oportunidade e várias outras da minha vida, elas não vieram pela minha faculdade. Vieram pelo meu inglês. Vieram pelo meu curso de inglês. Mas o inglês abre muitas portas, né? Sem dúvidas. E que países você conheceu? Conte alguns. Eu conheci, o cruzeiro que eu fiz, ele é o cruzeiro escandinavo que fala, que é o norte da Europa, né? Ele fez norte da Europa durante 4 meses e depois o Mediterrâneo por mais 2 meses. Então lá no norte da Europa eu tive a oportunidade de conhecer Kiel na Alemanha, Copenhague na Dinamarca, Estocolmo na Suécia, a Noruega, que foi o país que a gente mais visitava, então eram 4 cidades da Noruega, Geiranger, Stavanger, Flan e Oslo, que é a capital, além da Estônia, que é a sua capital Tallinn, a cidade dos castelos, e até São Petersburgo na Rússia, também estive lá. Aí depois no Mediterrâneo, né, que aí já é a parte mais de baixo da Europa ali, foi Portugal, Itália e Espanha. Na Espanha, mais lugares, né? Barcelona, Alicante, Málaga e Cádiz. E qual você mais gostou de visitar? São perfis diferentes, assim, né? Eu comento com quem me pergunta, que fala, Europa, primeiro mundo, né? Aquela coisa diferente. Mas, assim, o norte da Europa é o primeiro mundo realmente. É tudo muito organizado, as pessoas são muito educadas, você não vê uma sujeira na rua, tudo funciona muito bem, é primeiro mundo mesmo, né? E o Mediterrâneo já tem mais uma carinha, é Europa, é mais bonito, é organizadinho, mas já tem mais uma carinha de América do Sul, tá? Então lá no norte da Europa, o local que eu me encantei assim foi a Noruega, né? A Noruega foi algo assim que foi surpreendente para mim, né? Eu tive a oportunidade de ver o sol da meia-noite, né? Na época lá era verão, então não anoitecia, né? Ali meia-noite, 1h da manhã. A adaptação deve ser estranha, né? É muito diferente pela questão dos horários, né? Como o navio ele navega, então ele vai rumo a oeste, depois a leste, tem sempre o fuso horário. Então a cada dia, por exemplo, em um roteiro que nós estávamos
rumo à Noruega. Então começávamos na segunda-feira com um fuso, na terça adiantava 1 hora, na meia-noite. Na quarta adiantava mais uma, na quinta adiantava mais uma. Daí depois quando ele voltava, atrasava outra. Resumindo, você perdeu algumas horas e depois você ganhou algumas Sempre, horas. sempre assim, sempre assim. A gente ficava chateado quando perdia, né? Mas ficava feliz quando ganhava depois. Mas deve ser encantador, assim, conhecer vários lugares, assim, e conseguir se comunicar com as pessoas, né? Porque, assim, a minha mãe, eu sempre falo, minha mãe é professora de inglês, só que professor trabalha manhã, tarde e noite. Não sei como que foi, mas todo mundo, mas tua mãe é professora e você não sabe? Eu cheguei a fazer curso, mas eu tenho, até vou te perguntar isso, eu tenho um bloqueio, assim, com inglês, porque teve uma professora que me perseguiu tanto por minha mãe ser professora de inglês, sabe? E daí, lá em Irati, inclusive. Sim. Mas não vou falar quem, né? Mas assim, eu criei esse bloqueio e falei, não gosto. Daí fiz um curso, acabei gostando, pegando gosto, assim. Sim. Só que eu tenho um receio ainda de falar. Tá. Eu acho que se me der um texto, assim, talvez eu entendo, assim, sabe? Sei ler, assim, entendo o texto. Mas eu tenho um bloqueio, assim, de falar. Eu acho que aos poucos vai desbloqueando. Mas você que teve, por exemplo, a experiência de sair e conversar com pessoas que têm sotaque. Isso. Nossa, deve ser muito diferente. É uma experiência, né, única, mas assim, falando um pouquinho desse seu bloqueio, sabe, Michele, até trazendo, né, aqui para a área do inglês, né, que é a minha área hoje, né, eu estou aí há 14 anos, então já vi todos os casos e infelizmente na nossa região, esse relato de que tenho um bloqueio porque fui traumatizado na escola, ele é muito comum. Muitas pessoas relatam isso, tá? E isso é reflexo, infelizmente, é um reflexo da realidade que nós temos hoje nas salas de aulas aqui, né, no Brasil em geral. Muitas vezes o professor que está dentro da sala de aula, ele não fala inglês, ele não consegue falar inglês. Na faculdade de letras, em sua grande maioria, os professores não aprendem a falar, eles aprendem a dar aulas. E aí, infelizmente, é muito difícil você dar aula de algo que você não domina, de um assunto que você não tem ali um conhecimento, né, minimamente necessário para repassar para outra pessoa. Então, essa professora que te traumatizou, muito provavelmente ela não tinha um conhecimento profundo do idioma, tá? E aí o que você faz? Numa forma de autodefesa, você, né, traumatiza, né? E é o próprio professor, né? Ele traumatiza seus alunos ou passa de uma maneira que não é interessante para o aluno, que não é atrativo para ele. Isso acontece muito, infelizmente. A vantagem do curso de inglês é que a abordagem é totalmente outra, né? Exatamente. Quando fiz o curso, eu já vi que, tipo, era diferente. Eu comecei a me interessar porque quando veio a pandemia, eu nunca tive aula com a minha mãe e todo mundo disse que ela é muito boa, sabe? Porque ela é mais... E eu já chamei ela pro podcast e ela falou exatamente o que você falou. Que quando sai da faculdade, eles não saem falando inglês. Ela teve que aprender... Por conta. E assim, como eu disse, a grande maioria, né? Existem exatamente, professores que veem essa necessidade, né? Eu me formei em letras, eu sei dar aula, mas e o meu inglês, como que tá? Então existem vários professores que buscam cursos, que buscam aprender a falar para melhorar o seu trabalho em sala de aula. Exatamente, mas casos e casos, né? Casos eu comecei a me interessar quando veio a pandemia, que eu vi a minha mãe dando aula online, que eu vi que o método era diferente, que ela já trouxe, tipo, coisas assim, curiosidades sobre outros países, sabe? Legal. Daí eu já olhava, assim, e eu comecei, mas até que legal. E hoje em dia, assim, não tenho ódio por inglês. Não, a gente pode mudar isso. Inclusive, depois do assunto que você vai colocar pra frente ali da hipnose, a gente pode quebrar essa barreira, tá? Através disso daqui também. A pouco a gente vai comentar um tema muito legal, muito legal. Mas enfim, vamos voltar ao assunto. Sim, vamos voltar ao assunto. Senão a gente se perde. A gente tava falando dos países, assim. Isso. Sei que você domina o inglês, professor de inglês, mas assim, até a gente falando português às vezes passa uns perrengues, né? A gente gosta de falar os perrengues. Você já passou algum perrengue, assim, tipo... Com o idioma? Saindo do país, assim, você passou por vários países. Tá. Eu passei sim um perrengue assim na chegada mesmo. E, inclusive foi até uma boa oportunidade para mostrar a necessidade do inglês.
Quando eu saí aqui do país, foi a primeira vez que eu viajei de avião na vida. Foi a primeira vez de tudo, né? Então eu já peguei um voo em Curitiba, com uma escala em São Paulo, e fui descer em Frankfurt, na Alemanha, e depois Kiel, que é uma cidade portuária. Então eu saí do Brasil para uma viagem de 12 horas de avião diretamente, tá? Eu nunca tinha entrado num aeroporto, nunca tinha viajado de avião. Foi a companhia que me contratou, que mandou passagem, tudo, eu não sabia de nada, só fui, né? Claro, a gente conversou tudo antes, né? Mas eles que fizeram as compras. Enfim, quando eu embarquei, eu despachei a bagagem em Curitiba, e só ia retirar lá em Frankfurt, na Alemanha, né? Com várias escalas e tudo, ia te retirar a bagagem. Quando eu chego em Frankfurt, né, a gente vai lá para a esteirinha esperar a bagagem, eu tô ali aguardando, cadê minha bagagem? Cadê minha mala? Então, para começar bem, né, eu cheguei lá e a minha bagagem não chegou, não apareceu. E as outras pessoas pegando, e aí eu tinha um horário para pegar a van para que eu me levava, né, para o porto lá do navio. Eu não encontrei, e aí, o que fazer nesse momento, né? Aí eu tive que procurar o guichê da companhia para relatar, né, esse problema. E se eu não tivesse inglês? Nossa. Como que eu ia fazer? Como que eu ia resolver essa situação? E faz tempo que você viajou, né? Faz. Foi no ano de 2010 que eu fiz a viagem. Existia o Google Tradutor? Não existia. Não, dessa forma como hoje, não. Porque, não. 2010... Nossa, 2010 faz muitos anos. É que parece que, tipo, 2010 faz pouco tempo, mas faz muito tempo. Pra mim foi ontem, né? Mas tem gente que nasceu em 2010. Só um pouquinho mais, só um pouquinho. Tá bom. Então foi isso, esse foi o primeiro perrengue, né? Então o que aconteceu? Eu cheguei na companhia, eles realmente extraviaram a bagagem, a companhia extraviou, e aí eles iam mandar pra mim, iam trazer pra mim a bagagem, né? Mas como eu estava em um navio, então o navio estava se deslocando, eu só recebi minha bagagem 5 dias depois em um porto. Então, nos primeiros 5 dias meus nesse navio, nessa experiência totalmente nova, muito difícil, eu passei sem minha bagagem, né? Usando... E eu ia perguntar, como que você fez? Olha, eu tive que me virar, né? Então, eu tava só com a minha mochila de costas, eu tava com meus produtos de higiene pessoal, né? Mas assim, calçados, roupas, estava tudo na bagagem. Então, lá no navio, aí eu consegui um sapato assim horrível, muito duro. Peguei os uniformes que eu trabalhava, né? Então eu ficava o dia todo de uniforme. Quando eu estava descansando, né? Eu ficava sem roupa na minha cabine lá, dormindo. O sapato horrível, nossa. Foi muito difícil. Uma cueca só, para quem está pensando sim. Só a cueca que eu estava no corpo, né? Eu tinha que tirar, lavar, secar. Agora foi a dúvida de várias pessoas. Quem está assistindo, vai sim. assistir e pensar, mas e as cuecas? Era só uma. Eu consegui comprar lá uma ou duas, mas era caro também. E você tá novo no lugar, né? Cruzeiro é um absurdo, né? Eu não sei, nunca fiz, né? Mas só porque a gente... É caro. Só que eu tava na ala dos trabalhadores, né? Pro passageiro é um pouquinho diferente. Mas tipo assim, você não pode comprar? Como é que é? Até pode, né? Mas a gente tem um espaço mais reservado para quem trabalha e tem um espaço ali para quem é passageiro, né? Não é que quem trabalha pode desfrutar assim do navio tranquilamente. Não, dentro do navio a gente tem um espaço. Então ninguém se iluda aí, vai achando, vou trabalhar no cruzeiro para aproveitar cassinos, piscinas, não se iluda. Não, o navio você não consegue aproveitar não, mas fora dele, aí é a mesma coisa. Então eu, fora do navio, fazia passeios que os passageiros estavam fazendo. Então as pessoas com as quais eu trabalhava lá, né, atendia, quando eu estava fora do navio a gente estava fazendo o mesmo passeio, né? Então fora você está livre, né? E você nunca pensou em ficar num desses países? Olha, eu sempre tive muito essa vontade, né, de continuar viajando e tudo, porém, né, aí eu formei família, né, logo após aí essa meio, né, simultâneo ao navio, né, então foi o nascimento do meu filho, do meu primeiro filho, então ao retornar do navio, eu acabei construindo família, e aí o turismo não é uma vida para quem tem família, né? É uma vida mais assim para quem é solteiro, né? Ou no máximo um namorado, namorada, porque você precisa estar viajando, você trabalha em feriados, você trabalha em férias, né? Quando as pessoas estão, né, viajando, você está trabalhando. Então, a partir daí, eu tive que mudar, né, o meu caminho do turismo para uma outra área.
você comentou ali da família, a tua esposa, teus filhos, que você comentou que é casado, né? Sim, sim. Eles são ligados com inglês também? São. A minha esposa também tem um bloqueio, assim como você. Ela teve um bloqueio também na escola. Porém, hoje ela entende muito bem. Ela tenta falar, ela sabe, ela tenta se comunicar, mas ela tem uma timidez muito grande, né? Eu tenho um pouco de... né? É mais medo de falar errado do que, sabe? Mas depois a gente pode conversar sobre o que é o inglês certo, o que é o inglês errado. Eu tenho muito para comentar nesse sentido. O meu filho mais velho, né, o Davi, de 14 anos, ele vai fazer 14 agora, ele já é fluente em inglês. Ele já conversa inglês tranquilamente, né? E a gente já começou... tá pensando no intercâmbio, garanto. Sem dúvidas. É algo que se eu puder proporcionar para ele, eu vou proporcionar. E o meu filhinho mais novo, que é o Thomas, ele tá com 6 anos agora. E agora que a gente tá começando. Tá iniciando. Como eu trabalho com inglês, eu sempre tive o receio de impor para eles, né? Eu nunca quis assim impor para não ficar aquela coisa, o meu pai trabalha, eu tenho que falar. Não, eu sempre deixei eles mais tranquilos e quando eles demonstraram interesse, eu comecei, né? Então o Thomas já começou a demonstrar interesse, então ele já começou a tentar falar algumas coisinhas comigo e aí então esse ano a gente já começou a iniciar a falar alguma coisa com ele lá em casa. Mas é que hoje em dia, antigamente não que não precisasse, mas tipo não era tão difundido. Assim, isso, né? O inglês, né? Hoje em dia você usa inglês pra tudo. Sim. Quer trabalhar, precisa do inglês. Tudo. Não existe. Então eu acho que, tipo, é a mesma coisa que vamos supor, que a gente fala, vou fazer um curso que não envolva matemática. Não existe, gente. Qualquer faculdade que você for fazer. Eu sou formada em educação física. Entrei em educação física achando que nunca ia usar matemática. Iludida, né? Bioestatística, biomecânica. Então, tipo, é a mesma coisa. Hoje em dia, você não faz nada sem o inglês. Precisa, né? Precisa. Aquela coisa. Tem como viver sem o que eu vou fazer não vai ter inglês. Tá, ok, você até consegue aqui no Brasil. Mas e o querer mais? Exatamente. Né? E o querer mais? E isso quando a gente tem um pouquinho de ambição, eu quero ter um emprego melhor, né? Eu quero ganhar um pouquinho mais, eu quero abrir novos horizontes. O inglês é necessário, não é mais diferencial, né? Não é mais diferencial, e essa é palavra necessário. Que eu tava procurando, que antes era tipo um diferencial, que eu tenho um curso de inglês, eu sei um pouco de inglês. Hoje em dia é a mesma coisa que eu acho que futuramente a informática. Sim, né? sem dúvida. A informática já tá sendo, pelo menos o básico você tem que saber, né? Sim. Mas daqui uns 10 anos, eu acho, não precisa nem ser tanto tempo, vai ser tipo totalmente necessário. Não vai precisar acordar essa parte. Você pega uma blusa que eu tô tremendo de frio. A gente tava calor há 3 dias atrás. Hoje tá frio. Tá frio, tá um pouquinho frio. Eu tô tremendo, tô gelada. E o inglês, nessa coisa do diferencial, né? Ainda que no Brasil, poucas pessoas falam inglês, né? Comparando com o número de habitantes que nós temos aqui. Existem países assim que uma porcentagem muito maior da população já é bilíngue. Então é mais do que necessário para que você possa se inserir. E o Brasil está caminhando, né, nesse rumo também. Em alguns anos, cada vez mais pessoas vão falar inglês. A maioria, tipo, praticamente todos os países falam inglês, né? Muitos todos países. que eu falo assim que além do idioma oficial falam inglês, porque o inglês tipo é universal, né? É universal. Você vai usar em tudo. Eu digo para os meus alunos que, tendo inglês em qualquer lugar do mundo que você for, você vai conversar com alguém. Em qualquer local mesmo, né? Tem uma passagem, se eu puder ilustrar aqui, né? Lá, quando foi em Tallinn, na Estônia, que é a cidade dos castelos lá. Eu estava visitando, e é uma cidade com um aspecto um pouquinho menor, assim, apesar de ser uma capital. E aí a gente passou por uma região que eram mais, assim, lojas artesanais. E aí eles fabricam muito chocolate artesanal lá. Então tinha uma feirinha, né, com tipo cabaninhas assim, bem simples, né, com vários chocolates artesanais. Aí eu olhei aqui, vou comprar para levar de presente e tudo. Me interessei pela loja. Cheguei assim na loja, olhei o aspecto da loja bem simples, assim, uma senhora lá. Falei, acho que eles não vão falar inglês comigo, né? Mas vou experimentar. Entrei na loja e falei, hello? Ela olhou, hello, how are you doing? Come on, welcome to my store. Falei, nossa, né? E ali em Tallinn, na Estônia, me comuniquei com ela, conversei, eles sempre perguntam sobre o Brasil, né? A gente faz uma amizade, né? Conversa um pouquinho.
E aí me virei, né? Então, todos os locais que eu fui, o inglês me abriu muitas portas. E você já teve, provavelmente, conheceu vários sotaques, né? Porque... Sim. E assim, já teve alguma conversa com alguém que mora nos Estados Unidos, ou é de lá, e alguém que mora, sei lá, na Inglaterra, né? Que, tipo, são sotaques bem... Sim, tem sim várias oportunidades. E eu até aproveito esse gancho assim, Michele, porque muita gente está assistindo a gente, né? Tem aquela ideia eu tenho que falar o inglês certo, como você comentou, né? De falar errado, né? Mas é muito relativo isso, né? É igual o Brasil. Pensa no Brasil. Olha o tamanho do Brasil. Se você for pro Rio Grande do Sul e ver dois gaúchos do interior conversando, vai ter muita coisa que você não vai entender. Uhum. Se a gente for pro Ceará, pegar dois cearenses da gema mesmo, tá? A gente não vai conseguir entender muito bem nada do que eles estão falando. Eu tive a oportunidade estou falando Rio Grande, Ceará, porque tive a oportunidade de conviver com pessoas desses locais, né? Então o próprio Brasil, que todos falam português, tem muito sotaque diferente. E nós que somos... E gírias, e né, ali a linguagem daquele local representa muito o local. E a gente tem dificuldade para entender. Fora é a mesma coisa. Os Estados Unidos, não é que todo mundo fala um inglês igualzinho. Em Nova York é um jeito, Califórnia é outra, Texas, outra coisa. Em Boston, próximo ao Canadá, tem outro sotaque. E eles se reconhecem pelo sotaque, como a gente também se reconhece. Se você ouvir um nordestino falando, você fala, ele é do Nordeste, né? Um gaúcho, um paranaense. O paranaense ainda mais, que tem muitas gírias, né? A gente não percebe, porque a gente mora aqui, né? Mas... a gente fala muita gíria. Então eu tive sim essa experiência de falar com pessoas, né, de todos os locais. E quando eu estava na Europa, isso se amplificava. Porque a Europa é um continente grande, mas com muitos países, né? E aí então eu conversei em inglês com pessoas da Alemanha, com pessoas da França, com pessoas da Espanha, né, da Inglaterra, de vários, né, de todos, praticamente todos ali, porque o navio de cruzeiro tinha muitas pessoas, né? No navio que eu estava eram 3.500 passageiros. Mas não saía daqui do Brasil, né? Não, eram todos lá da Europa, né? Aparecia algum ou outro brasileiro de vez em quando, né? Mas lá o foco eram os europeus. Só os magnatas. Só os magnatas para ir daqui lá, né? Uhum. E ainda fazer um cruzeiro daqueles. Então, como eu estava falando, eram 3.500 passageiros e mais 1.200 tripulantes. Então, o navio cheio tinham 4.700 pessoas embarcadas, né? É um navio gigantesco, 14 andares, 600 metros de uma ponta a outra. Eu sei que o teu foco é inglês, mas eu preciso perguntar, como é viajar à noite no mar? Inclusive, o cruzeiro, o navio, ele só navega à noite. Né? Durante o dia ele fica estacionado para as pessoas descerem, né? E à noite ele navega. Normalmente você não sente, ele é bem tranquilo, as águas que o navio navega é bem tranquilo. Tirando alguma ou outra situação, né? Então, quando nós estávamos no Mediterrâneo, existia um trecho ali na França que chama o Golfo de Leon, na França, onde o mar é muito revolto, né? Então, tinham capitães do navio que desviavam aquele trecho, mas tinha um que passava pelo meio. Então, quando ele passava por ali, o negócio balançava. O negócio balançava forte. Nossa. Aí, assim, era coisa caindo das prateleiras, era pessoas, né, não indo jantar, né? Já ficava meio apavorada, assim? Olha, eu confesso pra você que a gente até que gostava, sabe? Assim, dava uma emoção, dava uma emoção. Eu tenho, não sei se eu posso contar, a gente tem tempo aqui, né? Tem o tempo que você quiser. Eu tenho uma passagem, assim, que foi inesquecível. Sabe aquelas imagens que você nunca tira da sua cabeça, né? Então, era uma noite dessas, uma noite de Golfo de Leon e com tempestade, né? Tava chovendo forte. Então, eu fiz o meu trabalho todo, acabei ali tarde da noite, meia-noite, e atrás da cozinha do navio, né? Quando eu falo de uma cozinha do navio, imagina assim um restaurante todo sendo uma cozinha. É uma coisa gigantesca, tá? Para você servir 3.000 pessoas, imagina. Então, eu fui para a polpa do navio, que chama, e atrás da cozinha era uma área aberta. Quando eu entrei lá, eu me segurei para ver o mar, né? Então era como se você tivesse aqui, né? Eu não sei se dá para mostrar o navio assim. Ele fazia isso aqui, ó, assim, ó, né? Então tudo no chão, rolando. Assim, e eu lá atrás me segurando, olhando para fora, olhando para o mar, né? Aquelas ondas gigantescas assim desciam. Chegava a entrar água. Caía um pouco de água ali, sim, nessa parte que era aberta. Como eu te falei, eu estava atrás da cozinha. Então eu saí ali na polpa, né, para a área aberta do navio para ver o mar nessa noite de tempestade. Então eram ondas gigantescas, assim, que o navio
sobe, desce. Então eu fiquei admirado pela força da natureza, né? Aquilo ali foi impressionante. E aí, claro, voltei, né? Voltei pra dentro, fiquei ali dentro do navio. Mas em noites assim, a água chegava a bater assim nas janelas, né? Ali até o quarto, quinto andar do navio dava pra Eu ver. não sei, só me remete, eu só penso no Titanic daí. Mas assim, em 6 meses de experiência, essas noites aconteceram 3 vezes, 4 vezes, assim. Muito pouco. Em geral, você nem percebe. Em geral, você nem E percebe. tubarão, já viu? Não, tubarão não. O que eu vi de interessante foi, quando você está fazendo a travessia, o crossing, você fica por exemplo, do norte da Europa para o Mediterrâneo. Você faz um crossing, que chama. Então você faz uma travessia, onde são 2 a 3 dias que você não para em terra. Você só fica em alto mar. E assim, a gente não tem ideia do quão grande é esse mundo, né? Do quão grande é esse marzão, né? Então você imagina 2, 3 dias onde você olhar para qualquer lado, você só vê água. Você só vê água. E até onde o teu olho alcança, né? Onde você enxerga é só água, água, água. Ui, já me dá um negócio assim, só de pensar que, tipo, você tá no meio do mar e se você olha, tem mar, tem oceano. Não tem... Só água. E num Juro. desses dias, assim, a gente avistou 3 ciclones, assim, que vinham do céu e tocavam o mar. Só que tava tão longe, mas tão longe que a água onde a gente tava Nem mexia. nem mexia. Tava como se fosse nada. Mas você olhava no horizonte, assim, você via, né? Aquele tubo, aquele funil, né? Do céu até a água. Mas onde a gente tava tranquilo. Nossa, agora que eu percebi o quão medrosa eu sou. Não sei se... Mas antes da gente ir trabalhar, a gente precisa fazer um curso, né, de tripulante, né? Então, ele é um curso onde você faz uma série de preparos, salvamento em alto mar, combate a incêndio, né? Então, a gente tem treinamentos semanais no navio também, em casos, né, de acidentes, de naufrágio. E o navio daquele, ele não afunda assim, né? Ele demora bastante. Eu acho que eu não tenho nem medo de tão medo de afundar. Eu tenho medo mais do que você pode encontrar no mar, porque o mar, tipo, é muito grande. É muito grande. Não foi nem um pouco explorado, nem, sei lá, 7%, nem sei. Então, tipo, você imagina um tubarão, uma baleia, sabe? Mas o navio é muito maior. Não se preocupa, tubarão não vai fazer mal pro navio. Mas eu não sou. É aquele medinho, mas... Não, se eu fosse rica... quando eu for rica... Isso mesmo. Quando eu for rica, claro que eu vou fazer um cruzeiro, né? Faz aí no Brasil você já vai perder o medo. Aham. Mas é que, imagine só de entrar num navio, assim, com cassino. A viciada em jogo, né? Com cassino. Enfim, vamos falar do inglês agora, né? Pra você, como professor... Eu não sei se você, além de diretor das escolas, você tem uma escola em Irati e uma aqui, né? Isso mesmo. Você é professor dessas escolas? Sim, até seguindo nessa história, quando eu voltei, que eu formei família, né? Então, aí eu tive que mudar a minha profissão. E qual era a profissão que poderia surgir naquele momento? Eu fui nas escolas de inglês, deixei currículo devido ao meu inglês, né? Nunca tinha dado aula, nada disso. E aí fui convidado e passei a começar nesse ramo de professor de inglês. Então, em 2011, eu comecei a dar aulas. E desde 2011 até 2022, eu vou colocar 22 aqui, eu passei o tempo integral dando aulas. Período integral, assim, como professor de inglês em cursos de inglês. Então, a minha vida durante 12 anos foi dar aulas de inglês para pessoas em escolas, em cursos. Então, passaram pelas minhas mãos mais de 2.500 alunos nesse período, tá? E quando em 2023, que aí eu inaugurei o CNA aqui em Rebouças, que foi quando aí eu contratei os professores para ficar um pouquinho mais na gestão e na coordenação pedagógica. Então 2023 foi quando eu saí da sala de aula pela primeira vez desde 2011. Ainda no segundo semestre eu tive que dar aulas novamente, né? Porém com apenas 2 turmas. E agora em 2024 será, acredito eu, o primeiro ano desde 2011 que eu não estarei dentro da sala de aula, né? Mas desde então eu estive sempre como professor. CNA é uma franquia. Isso, é uma franquia. Tá. Quando que você pensou em... É tua, né?
Isso, eu sou um franqueado da marca CNA. Mas de Irati e de Rebouças. De Irati e de Rebouças. E como é que foi essa ideia? Porque você contou que você deu aula em algumas escolas de inglês. Isso. E quando que você pensou assim, acho que é o momento de eu investir e tentar montar o meu negócio, sabe? Quando que você... Eu acho assim, Michele, que estou aprendendo com a vida, né? Eu gosto muito de aprender, né, com a vida, né? As coisas boas, as coisas ruins são sempre um ensinamento pra gente. E em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre me dediquei muito, né? Sempre vesti a camisa, tanto que eu sempre me destaquei nas escolas como professor. E sempre passei a ser ali o professor principal, sabe? O professor número 1. Então, além das aulas, como eu tinha experiência com turismo, a minha área no turismo sempre foi o lazer e a recreação. Eu sempre trabalhei com isso. Então, foi uma soma muito positiva na minha história como professor, porque aí eu fazia muitas atividades extras para os alunos. Então, nas escolas que eu passava, os alunos amavam aquelas atividades. Então, tinha as aulas e tinham as atividades, que era sempre eu que coordenava. Fiz muitas atividades, me dediquei muito, ganhei muito pouco, né? Mas é aquela coisa, nada que você faz, né, de coração, bem feito, com vontade, nada disso não vai ser recompensado. Algum dia a recompensa vai chegar para você, né? Então, como eu me dediquei tanto, eu cheguei num nível dentro da última escola que eu trabalhei, que eu conhecia totalmente o material, eu conhecia totalmente a metodologia. Se você falasse tal palavra, eu dizia para você qual era a página do tal livro que estava, sabe? Decorado ali. Totalmente, tá? Porque imagina, todo dia você trabalhando 6 horas dentro de sala de aula, 7, 8 horas dentro de sala de aula, fazendo ali aquelas aulas. Então acabou que, né, eu realmente tive um domínio muito grande daquilo. E aí eu vou começar a contar uma história muito legal, que foi um projeto muito legal que começou, que foi em 2017. No ano de 2017, um grande amigo meu, tá? O André Portela, que hoje trabalha na Compensados Drabec, me procurou, falando assim, Eros, a gente está buscando um professor de inglês, né, para vir tocar um projeto aqui na empresa, a gente quer oferecer inglês, né? A Drabec queria mexer com o inglês, porque eles também tinham essa necessidade lá. Antes da CNA ainda. Antes da CNA. Eu ainda era funcionário de uma outra escola. Eu era professor lá em Irati, né? E quando ele me mandou aquela mensagem, eu falei, nossa, vou ver se eu conheço alguém, né? Porque eu pensei, poxa, vai ter que ser alguém para dar aulas lá, né? Eu sou só um professor, eu não tenho como criar um curso, né? Pensei, falei que ia ver, mas, né, não respondi que ia ver se eu achava alguém, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça, né? Ficou na minha cabeça. E ele insistiu, mas você não tem interesse e tal. Eu falei, mas eu vou ter que, né, fazer as aulas e tudo. Porque dentro de uma franquia você já tem uma metodologia pronta. O material já vem e você aprende aquela metodologia e dá as suas aulas. Mas enfim, sabe quando uma pulguinha fica atrás da orelha, né? E aí eu conversei em casa e eu falei, mas será que eu tenho capacidade de repente fazer, né, um livro, criar uma metodologia? E aí foi quando entrou o apoio da minha família, da minha esposa principalmente, né? Ela falou, eu acho que você tem, eu acho que você consegue e tal. Eu falei, deixa eu entender melhor isso, né? Então foi quando em 2017, ali mais ou menos em fevereiro de 2017, eu fui aqui na Drabec, conheci a Drabec, não conhecia Compensados Drabec, aí o André era um grande amigo meu da faculdade, a gente fez uma grande amizade, uma pessoa assim que eu admiro demais. E aí eu conheci a Eliana, né, a Eliana Drabec e o Nereu, que são, né, os donos da empresa. Também assim são pessoas maravilhosas, como poucas que eu conheci na minha vida, né? Então foi a vida colocando essas pessoas e eles me disseram, a gente quer começar um projeto, a gente quer dar aula, a gente quer oferecer aulas de inglês para os colaboradores aqui. E também queremos oferecer aulas de inglês para... Nossa, isso que eles fizeram é muito legal. Isso, e isso vai além. Eles queriam oferecer, assim, para crianças da comunidade que não tinham condições de estudar. Eles queriam começar um projeto social, né, na educação nessa área. E aí eu fiz ali, olhei aquela... Eu falei, é uma oportunidade, né? Uma oportunidade para eu fazer... Eu vou ter que fazer meus próprios livros. E aí foi aí que começou a English for All, que é a minha antiga escola. Que era ali também, né? Que era ali também, né? E foi quando eu comecei a escrever a minha própria metodologia, os meus livros. E aí escrevi começamos o projeto e o projeto deu muito certo, né? Assim, a primeira impressão foi muito positiva, os alunos ficaram impressionados com aquela nova forma de ensino que eu comentei para você, né? Desde a disposição das carteiras era diferente, eles nunca tinham
nunca tinham tido contato, né, com uma forma diferente de ensino a não ser aquela regular da escola. E uma aula de inglês, principalmente com a minha forma, ela é uma aula divertida, dinâmica, a gente se diverte, é legal, é bacana aprender. E o projeto começou a tomar proporção, né? A coisa começou a andar, aumentar, as pessoas começaram a ficar sabendo, os alunos adoravam, né? E aí eu continuei escrevendo os livros. Calma, deixa eu entender. Esse teu projeto era na primeira escola de inglês ou era na Drabec? Não, isso era na Drabec, na empresa mesmo. Lá dentro da fábrica, eles tinham... Não na fábrica, eles tinham um espaço lá no terreno, eles tinham uma sala de aula lá. E aí eles falaram, Eros, a gente tem a sala, a gente tem carteiras, né, a gente te oferece tudo e você vem fazer, você faz os livros e vem dar suas aulas. O que você acha? Eu só precisava fazer os livros, né? Só, né? Só. Só escrever um livro. Só escrever um livro. E foi aí que eu comecei, né? Realmente eu escrevi todos os livros. Eu escrevi 8 livros da minha metodologia, vírgula por vírgula, letra por letra, no Word mesmo do computador. E fui escrevendo, fazia impressão, encadernava e assim o projeto começou. A gente ficou na empresa Drabec de agosto de 2017 a julho de 2019. Depois de um semestre, pessoas da cidade começavam a ir lá na empresa, bater lá, viu, como é que faz para estudar inglês aí? Né? Porque os alunos começaram a comentar. Né? Foi até então que a gente ganhou um prêmio, né, na ODS, que é a Organização do Desenvolvimento Sustentável, as 15 Ações do Milênio, que são de várias áreas, da saúde, né, cidadania, e educação é uma delas. Então esse projeto, pela empresa, a empresa cadastrou esse projeto lá e a gente foi premiado. Fomos em Curitiba receber, né, o prêmio, foi muito gratificante, né? Porque realmente a Drabec é uma empresa assim que é muito preocupada com o desenvolvimento, né, da cidade de Rebouças, preocupa-se com seus colaboradores. Então o curso era oferecido gratuitamente para os colaboradores, filhos dos colaboradores, crianças da comunidade que não tinham condição e que tinham um bom desempenho escolar. Então eles ofereciam para eles gratuitamente, né? Era a empresa que mantinha esse projeto aí. Nossa, muito legal, não muito sabia. Muito mesmo. E quando que foi a da tua primeira escola? Sim, aí quando eu vi esse aumento, né, da procura, né, aqui em Rebouças, aí eu pensei que era o momento de dar um passo adiante, né, dar um passo a mais. Sou muito grato à empresa Drabec, mas como eu te falei lá do começo, né, desde muito cedo eu sempre corri atrás das minhas coisas, né? Então eu falei, eu preciso, né, sair daqui, assim, né? Tá ótimo aqui, mas para abranger mais pessoas, exatamente, né? Então foi quando eu inaugurei aqui no centro da cidade de Rebouças, em frente à prefeitura, em julho de 2019, a English for All, que foi a minha escola própria, né? Em julho de 2019. Um pouco antes da... Isso mesmo. Eu vou falar que o YouTube não gosta dessa palavra. Então foi quando o primeiro semestre foi maravilhoso. Primeiro semestre, assim, foi muito empolgante, as coisas deram muito certo, né, assim, nossa, é isso, deu certo já, né, foi quando viemos em 2020, né, as aulas iniciaram em fevereiro, e em março a gente foi, né, afetado por isso, não precisamos falar o que foi, né, aqui, e todo como mundo sabe, todo mundo sabe, afetado, né, e eu diretamente porque a gente não podia abrir a escola, né, a gente não podia ter aulas ali dentro. Inclusive eu ia de Irati, teve, né, tempos a cidade de Rebouças até ficou fechada ali o trevo em alguns momentos, né? Verdade. Nossa, nem lembrava, é verdade, fecharam, né? Então assim, eu fui muito assim atingido, né, por essa situação e foi logo no início, eu tinha feito investimento, tinha, né, feito tudo e afetou demais, né? Afetou demais, tanto, né, na parte profissional quanto na parte psicológica, né? É isso que eu ia falar. Imagine o teu emocional depois de ter investido, sei lá, muito dinheiro, acabar, né, ali, porque você, antes de você, não sei se você foi direto para CNA aqui ou não, né? Não, eu tive a minha escola lá, English for All, né? E até contando um pouquinho de detalhes. Quando isso tudo aconteceu, né, eu sempre fui professor, né, eu nunca fui assim, eu nunca fui um gestor, um empresário. Então, antes de mais nada, eu sou professor, eu tenho uma relação muito próxima com os alunos, com os pais. Então, quando começou né, não vou falar aquele nome, quando começou, a gente sabe que outras escolas, elas têm contratos, né, elas faziam, né, uma série de amarras aí, né, legais, e muitas delas cobraram, né, os alunos durante, né, esse período tudo, né. Eu
não tive assim, como que eu vou dizer, eu não achei justo, né? Porque eu tava passando por dificuldades, mas todo mundo tava. Você não chegou a fazer aula online, então? Tentei fazer aulas online, mas assim, eu não tinha estrutura, né? Eu tinha acabado de começar uma escola, então a gente tentou, fez aulas lá no Google Meet, né? Fez assim, mas não era a mesma coisa, a gente até tentou, né? Daí o que eu acabei fazendo? Eu acabei não cobrando de nenhum aluno durante esse período que a gente não teve aulas. Ou seja, foi muito pesado para mim financeiramente, né? Então eu tive que vender coisas, vender carro que eu tinha comprado, essas coisas todas, né? Segurar onde até a gente podia, né? Empréstimos, aquilo tudo assim que a maioria das pessoas... Estourado. Tudo porque você continua vivendo, né? Você continua vivendo, mas né, você não tem o trabalho. Mas essa tua parte assim de não cobrar dos alunos, para você, nossa, não tem nem o que falar, né? Porque igual você falou, você continua vivendo, você precisa fazer compra no mercado, você precisa pagar conta de luz, conta de água. Mas assim, eu fazia curso nessa época, a gente fazia curso. E foram cobrados. E aí, Michele, o que aconteceu? Quando as aulas voltaram, foi ali 2022 basicamente, o início, todos os alunos voltaram. Todos eles voltaram. Veja, né? Então é aquilo, né? É o que eu te falei no início, né? Nada que a gente faz assim, né, de coração, né, fazendo certo, aquilo que a gente acha que é certo sempre vai ser de alguma forma recompensado. Então eu fiquei muito feliz em 2022, todos eles retornaram. Tem uma coisa que meus pais sempre falam, que é assim, o que é teu ninguém tira. Isso. Entende? Claro que você precisa correr atrás, mas o que é teu ninguém tira. Igual você fez o que você achava ser certo e justo, foi recompensado. E aí em 2022 foi aquele ano da tentativa da recuperação, né? E foi quando o CNA apareceu na jogada, né? O CNA ficou sabendo da minha história, da escola aqui em Rebouças. O CNA também está buscando expandir mais na região sul do Brasil. O CNA é muito forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Nordeste. O CNA é uma empresa de 50 anos com 700 escolas pelo Brasil. Eu estava dando uma pesquisadinha antes de é muito grande. E aí que eles me encontraram, chegaram até mim e a gente ficou em negociações de julho de 2022 até dezembro. Né? Foi quando a gente fechei com eles em outubro, né? Para conhecer bem, eu fui até lá, conheci bem a marca, né? Conheci a visão do CNA, que também tem projetos sociais muito interessantes. E em 2023, então, eu inaugurei aqui em Rebouças, em janeiro de 23, o CNA Rebouças, né? Então a gente fez a transição. Aqui foi antes de Irati? Isso, aqui foi antes que Irati, foi antes. Só o que acontece, Irati já existia o CNA. Né, já tinha o CNA lá em Irati. Ele não era meu, né? Ele era de um outro franqueado lá. Que inclusive trabalhei com ele na minha primeira experiência, ainda era uma outra escola, trabalhei com ele lá. E ele queria vender, ele já não estava mais, né, assim, né, já tinha passado por muita coisa também, né? E já não queria mais. E foi daí, logo que eu inaugurei aqui, né? A gente trabalhou, começou, e lá comecei as negociações com ele em maio, e em julho a gente assumiu com a nova gestão lá em Irati. Nossa, mas eu sei, que eu falei, deu tudo certo no final. Deu tudo certo, você conseguiu abrir aqui e lá, veja. Exatamente, né? Lá eu tenho o apoio, né, das minhas sócias também, né, a Alice e a Ana. Então, até porque sozinho, né, seria muito difícil com as duas escolas. A gente pedalou muito ano passado, foi um ano muito assim, foi correria mesmo, né? Trocar pneu com o carro em andamento, né? Metodologia nova e tudo. Então esse ano de 2024 é um ano que a gente está muito estruturado, né? Nas duas escolas, a gente está com uma equipe legal, com uma estruturação legal, com um planejamento muito bem amarrado. Então quem estiver conosco nesse ano vai ganhar muito. E você falou que você escreveu 8 livros, né? Isso. Só que assim, essas franquias têm um padrão. Sim, né? sim. Você segue o padrão da tua franquia ou você faz a tua metodologia? O diferencial do CNA é essa abertura que eles dão pra gente, né? Então, assim, em relação à metodologia e livros, a minha metodologia, a English for All, saiu de lado, né? Ela não está atuante hoje no momento. Mas são meus livros, são registrados, né? Meu trabalho. Então, são meus. Eles estão ali, né? Quando eu quiser utilizar, ok. Mas dentro de uma franquia, junto com o CNA, nós usamos o material do CNA, os livros do CNA, né? Porém, a gente tem uma abertura de tocar a escola como
com a minha maneira, né? Com a minha forma de entendi. visualizar a escola, mais metodologia CNA. E que eu aceitei porque eu estudei muito a fundo essa metodologia também, né? Estudei esses livros e fiquei encantado. Eu não vejo nada assim parecido no mercado com o material do CNA. Inclusive o CNA é a única escola que tem parceria com a Disney. Então os materiais... Isso mesmo. Eu quero! Se você olhar o material infantil, você quer ter na hora. Nossa, ele é maravilhoso. Eu já maravilhoso. quero ir pro parque do Harry Potter. É a única escola no Brasil com parceria direta com a Disney, né? Então os nossos materiais têm, né, os personagens Disney, os adesivos Disney, as salas de aula. Não importa a idade que personagens. você tenha, você sempre vai gostar. Sempre vai, sempre vai. Tem alunos mais velhos que falam assim: "Ai, teacher, eu quero aquele material pra mim lá". Tenho 25 anos nas costas e eu falo que o meu sonho ainda vai ser um dia. Não é nem a Disney. Eu só quero conhecer o Universal, que é o parque do Harry Potter. Ah, você é fã do Harry Potter. Sou alucinada. Legal. Louca. Mas assim, já que você falou tanto da metodologia, que assim, quando você falou dos seus livros, que é teu livro, né? Isso. Mas isso. você ainda continua. Não, você usa a metodologia do CNA, mas do teu jeitinho do. E isso com a minha cara, né? Uhum. Eu sou o gestor e coordenador pedagógico, então oriento os professores, né, sobre aquelas premissas que a gente tem que ter numa escola, né? Inclusive, a gente estava em treinamento nessa semana, eu falei muito com eles sobre a importância do aluno estar satisfeito dentro da escola, do aluno falar inglês, né? Então, a nossa premissa, a nossa prioridade, o nosso mandamento no CNA Irati, no CNA Rebouças é que o aluno fale, né? O aluno precisa falar, o aluno precisa sentir que ele está aprendendo, né? E isso é a nossa cara, é o nosso jeito de colocar. E também atividades extras, né? Essa foi sempre uma marca minha na minha história como professor, também como dono das escolas, são as atividades extras. Eu acho que deve ser muito interessante, porque você falou que trabalhava com lazer e recreação, né? Então eu acho que você é daquela... Eu sou assim, né? Daquela pessoa que gosta de uma dinâmica diferente. Sim, exatamente. Eu sou professora de dança, né? Olha. Trabalhava do lado ali. Agora mudou, mas era do lado ali do trabalho ainda lá, né? Que bacana. Mas eu sempre também tento sempre estar diferenciando ali, mudando e dinâmicas, envolvendo algo que os alunos gostem. Né? Sim. Tentar trazer mais alunos. Enfim, quero que você conte um pouco como é, se você puder, né? Não sei se pode falar como é que é a metodologia. Sim. A metodologia do CNA ela é totalmente voltada para a comunicação. Né? Então, desde a primeira aula, desde o primeiro dia de aula, você nunca estudou inglês. Eu vou fazer a primeira aula do CNA, você vai se comunicar em inglês. Na primeira aula, em 1 hora. Nossa, né? já ia ficar nervosa. Exatamente. Mas a gente pensa, não vou conseguir, vai ser difícil. Mas com a aula, com o ambiente, com o livro, com o professor te orientando, você consegue. Então, claro que aqui, né, eu não vou falar muito aqui, né, nesse momento, para não tomar tanto tempo. Mas o foco é a comunicação. Mas pode falar. O CNA foca na comunicação entre os alunos, tá? O aluno com o professor, mas principalmente aluno com aluno. Então você vai ter a oportunidade de conversar com todos os seus colegas de classe a todo momento, tá? Eu falo para os alunos, todo mundo tem aquele receio com gramática, né? Eu não quero gramática, eu não vou aprender gramática. Como eu digo, ninguém vai chegar para você no CNA e dizer o verbo tal com adjetivo tal com substantivo, essas palavras não existem dentro do curso do CNA. Mas isso não quer dizer que você não vai aprender a gramática. Você vai, mas de uma forma direta e objetiva. É o que nós chamamos, né, tecnicamente falando, gramática de uso. Você aprende utilizando e não estudando regras, né? Como a gente aprendeu a falar o português. Nós aprendemos a falar o português, sabemos quando está errado, né? Sabemos quando está certo, mas a gente aprendeu isso normalmente com a vida. Estudamos na escola, sim, mas aprendemos realmente, né, com a vida, falando, né, ouvindo, reproduzindo. E o CNA tenta replicar isso. Então, ensinar para você o inglês correto, de qualidade, a forma correta de falar, mas através do uso. Usando, falando, e não estudando regras. Você falou, não sei se continua assim, mas você agora há pouco falou sobre o ensino
tipo, não nas carteiras uma atrás da outra, sabe? Vocês usam essa... Nós usamos o formato de meia-lua, né? É isso né? Os alunos de frente, todos um para o outro se olhando, e o professor também, né, com contato Enxerga visual todo com mundo. todos eles. Esse é o nosso formato, esse é o formato que a gente utiliza, desde crianças até adultos. E pra você, qual que é a maior dificuldade que os alunos têm? Tipo, cada um é um caso, né? Cada um tem uma dificuldade, mas no geral. No geral, tá. Ao longo desses 13 anos eu vi muitas, tá? Todas que você possa imaginar. Mas muitas vezes eu vejo que o brasileiro, em geral, aqui, né, na nossa região, é o medo, o receio de falar errado. É o que a gente tava conversando, Sabe? né? Me parece muito assim de... eu vou falar, o que vão me tirar sarro. E acontece muito isso, né? A gente vê brasileiros que falam inglês, que tiveram a oportunidade de falar inglês assim, né, publicamente, na televisão, né, em congressos, em locais diferentes. A quantidade de sarro, de meme, de piadas que é feito em cima disso. Exatamente, até uma atriz aí que cantou uma música... Não vou falar quem, né? Porque vai que assiste o vídeo. Mentira. Mas ela cantou a música da Ariana Grande. Daí ela cantou, tipo... Eu não sei se... pra mim tava tudo certo, né? Mas eu quis tirar o sarro dessa menina. Sim. E assim, Michele, principalmente essas pessoas que estão tirando sarro são aquelas que nunca Não tiveram sabe. coragem de fazer aquilo que ela fez. E essas pessoas acabam retraindo muitas outras, né? Eu gosto de um exemplo que é o Joel Santana, não sei se você sabe quem é. Já ouviu falar? Ele é um técnico de futebol brasileiro, tá? Ele treinou a África do Sul e deu entrevistas em inglês na época da Copa do Mundo. Então ele virou meme, tinha muita dificuldade, né, de falar, mas ele se comunicava. Então o meu primeiro objetivo com os meus alunos é quebrar esse medo. O importante é você se comunicar primeiro. E é engraçado que geralmente é mais com o inglês, né? Por exemplo, que as pessoas têm mais medo de falar. Porque vamos supor que uma pessoa que fala espanhol, que é mais fácil, digo assim, mais parecido, né? Porque tem e tentam português, as pessoas não zoam tanto. Não. Né? Mas ou um brasileiro tentando, sei lá, um alemão tentando falar português, um brasileiro tentando falar alemão. Mas isso é curioso, ó. O brasileiro é assim, quando alguém de fora tenta falar português, a gente acha bonito. Exatamente. A gente acha legal. A pessoa fala tudo errado. Eu vir aqui falar com você depois e voltar e fazer e quero fazer e tal. A gente vê, mas a gente acha legal, né? Mas quando o brasileiro que tá falando de uma forma errada, que vai soar como eu soei para você aqui em português, um brasileiro que tá falando inglês com dificuldade, ele vai soar assim pro americano. Ou para qualquer outra pessoa. Essa pessoa dificilmente vai tirar sarro dele, né? Ela vai ver o esforço dele que ele está tentando falar. Mas o brasileiro, olha lá, ele está falando errado. Nossa, que burro, não sei o quê. Então não é por aí, né? A gente não precisa ter esse receio. A gente tem que focar realmente na comunicação. Tem inclusive os americanos estadunidenses, sempre eu vejo vídeos assim que eles falam que quando alguém fala I don't speak English, eles não, você tá pelo menos tentando, né? Tipo, não precisa pedir desculpa. Tem uma amiga minha que tá na Nova Zelândia. Sim. E ela ela foi pra lá sem falar nada também, sabe? Só tipo o que cores e tal, que a gente sabe basicão, né? E ela tá aprendendo tudo lá, né? Ela sempre fala que quando pede desculpa, eles falam, não peça desculpa porque você tá tentando, né? E ela falou que o que é mais complicado é se comunicar com brasileiros lá, porque as pessoas te julgam mais do que as pessoas que são nativas de lá. Sim, geralmente as pessoas apoiam, elas veem o teu esforço, né? Elas veem que você tá tentando, né? Então eu sempre dou uma dica para os meus alunos que vão para fora, eu falo, começa assim a frase, please, sorry, I don't speak English very much. Speak slowly, please. Speak slowly, please. Né? Fale devagar, por favor. E aí você vai ter uma chance de se comunicar mais facilmente. E você falou de futebol ali, né? Que você gosta de futebol. Também gosto. Preciso saber que time que você torce. Eu sou tricolor paulista, sou São Paulo. Não posso zoar. O maior campeão mundial, Posso zoar. né? O campeão de tudo. O Flamengo deu título pra vocês. Sou flamenguista, corintiano, então eu não vou te zoar porque o Flamengo pipocou com
contra o São Paulo. O ano passado não foi o ano de vocês, né? Não. O ano passado foi... O nosso foi ano foi 2019. Mas é que eu falo, nós, São Paulinos, já tava sofrendo há tanto tempo, a gente merecia aquele título, né? A gente merecia. Eu sou de uma época que o São Paulo ganhava tudo, né? E aí agora a gente tava na época das secas, né? Então eu precisava mostrar pros meus filhos que o São Paulo ganha título também. Ih, tem chororô aí? Tem chororô? Agora falou, ele nunca fala. Não, Não, é que dependendo do time dá pra zoar, assim, né? Mas. Não dá, vai que eu sou cancelado. Hoje em dia a gente tá cancelado, né? Bem fácil. Sim, sim. O CNA tem bolsa? Tem, o CNA mantém, né, as bolsas de estudo aqui através da Drabec, né? Então nós mantemos a parceria. Claro que quando eu virei CNA, aí a dinâmica mudou um pouco, né? Os materiais não são mais meus, são do CNA. Então agora eu e a Drabec dividimos as bolsas de estudo. A gente ainda tem alunos, né, com bolsas de estudo pela Drabec, e nós temos alguns projetos e promoções de bolsas também para alunos de escola pública. Então às vezes um aluno que estuda na escola pública, ele pode pleitear, né, um desconto bem grande ali no valor do curso através de uma bolsa de estudos. E se pode contar como que funciona essa bolsa aí da Drabec? A bolsa da Drabec, eu não participo da seleção, né? Vem lá da empresa. Então, geralmente são pessoas que não têm condições, né, de pagar o curso, que procuram o André, procuram a Eliana e pedem a oportunidade, né? Então, eles fazem, né, uma pré-avaliação e, claro, funcionários, colaboradores, esses aí todos têm bolsa, aqueles que desejam estudar, né? Então eles vão até a Drabec, procuram e eles me repassam esses alunos, e aí eu faço todo o processo da matrícula, do material, e ele estuda com a gente. E o interessante, Michele, eu sempre tive alunos bolsistas, e não existe diferença alguma entre um aluno bolsista e um aluno regular. Eles recebem o mesmo tratamento, recebem a mesma aula, não tem diferença alguma nesse sentido. Entendi. Você também faz reiki, né? Eu queria que você contasse. Bom, antes de tudo, eu quero saber se você tem mais alguma coisa para contar da CNA. Do CNA? Tá. Não, eu acho que é isso, a gente falou bastante. E claro, quem tiver mais curiosidade, né, é só procurar a gente, né? Tem o cna.com.br, que é o site do CNA. Tem o Instagram das duas CNAs, @CNA-Irati, @CNA-Rebouças. A gente está sempre postando conteúdo lá, então pode acompanhar a gente. E lá você também encontra, né, o telefone para contato, e a gente pode explicar, né, e é com na frente mais da prefeitura, detalhes. qualquer E coisa, é em né? frente à prefeitura, não tem como errar. Vocês atendem que horas? Nós atendemos, nesse momento em período de férias, a gente está com horário comercial, né, das 8h30 da manhã até as 6 da tarde. Aí quando entra o período de aulas, a gente fica até mais tarde, ficamos até 8h30, 9 horas da noite. Entendi. Agora eu quero saber um pouco sobre sua vida, além da Além vida do trabalho. profissional. Me conta um pouco sobre o reiki, explique o que é, Sim. se puder. Sim, posso. Na época daquela coisa que aconteceu com todo mundo, né? A gente 2020. lá em 2020, vocês sabem do que a gente está falando. Teve esse impacto, né? Tanto profissional quanto psicológico também, né? Então foi nesse momento, acho que todo mundo, né, Michele, parou um pouquinho, começou a refletir mais, né, sobre o sentido da vida. Tentar dar mais valor até, né? Exatamente, tentar entender um pouquinho mais, né, tudo que estava acontecendo. E eu sempre fui uma pessoa, na época eu diria religiosa, né, porque eu não entendia muito bem. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa que precisa ter uma conexão espiritual, né, com a minha espiritualidade muito, muito acesa, né. Então foi nessa época que eu comecei a buscar entender um pouco mais, né, comecei a estudar um pouquinho mais. Foi quando surgiu a hipnose, da hipnose continuei os estudos, foi quando surgiu o espiritismo, né, comecei a estudar a respeito disso também. E dentro já de uma área mais espírita foi quando eu me deparei com a terapia Reiki, né? Comecei primeiro recebi, né, uma terapia Reiki, achei impressionante, e eu sou uma pessoa que gosta de estudar, né? Que sou curioso, gosto de ir a fundo nos assuntos. E aí eu comecei a falar, não, preciso entender um pouquinho mais sobre isso aqui, né? Me interessei, comecei a buscar mais e fiz um curso de Reiki, né? Depois, Reiki nível 1 e 2, né? Hoje eu sou reikiano nível 2. Fiz o curso, né? Terminei e passei a aplicar em mim mesmo, né? E nas pessoas próximas ali da minha família. Uma vez, uma amiga minha aplicou, que fala? Não sei. Eu não entendo muito, né? Eu posso estar falando bobagem. Mas ela falou, vou fazer.
por vocês. E ela fez só na parte da cabeça, né? Daí ela pediu pra gente fechar o olho e tal. Eu senti como se ela tivesse com a mão na minha cabeça, forçando, sabe? Sim. E foi muito engraçado, porque daí ela depois abriu o olho dela. Eu falei assim, por que você tava com a minha, tipo, forçando minha cabeça pra trás? Ela falou, não, eu nem encostei em você. Ela falou, é tudo que tava pesado ali, que foi tirando e você foi sentindo sair. Eu falei, meu Deus, esquentou muito, sabe? Esquenta bastante, esquenta bastante. Eu falei, como que pode? Tentando explicar um pouquinho de uma forma resumida, né, para todo mundo que está assistindo aqui, para você também, né? Então, o Reiki, ele trabalha com energia, né? Então, para que você acredite no Reiki, para que você faça ele, primeiro você tem que acreditar ou entender que nós somos energia, né? Eu dou exemplos assim, é muito comum, todo mundo já sentiu isso aqui. Você está num ambiente, de repente chega alguém e parece que a coisa pesa, né? O que foi isso? O que fez o ambiente mudar? A pessoa não falou nada, a pessoa não fez nada. Energia pesada. Energia. Ao contrário também, às vezes você está num dia ruim e chega aquela pessoa diferente, aquela pessoa que é pra cima, cheia de... O que mudou? O que fez você mudar? A Eu te energia pergunto. leve da pessoa. A energia, né? Então, às vezes a gente começa a falar desses assuntos, as pessoas, isso é bobagem e tudo. Então, eu começo a fazer reflexões, eu né? acredito muito nisso, porque acontece muito comigo. Exatamente, sabe? é a percepção que a gente tem. Então, assim, para que a gente toque nesse assunto, para que você entenda e quem está assistindo também, primeira coisa é energia. Você acredita que existe energia? Com certeza. Você acredita? Então você consegue entender o que é o Reiki. O Reiki, ele é uma canalização energética. Tá? Ele começou lá com um monge japonês há muitos anos atrás, onde ele criou essa conexão energética, ele abriu um canal energético. E o Reiki é uma espécie de um selo energético que ele é colocado no reikiano, que ele consegue abrir esse selo e aplicar. Então o reikiano, ele não é nada mais do que um canal, ele é um canalizador de uma energia cósmica. Uma energia cósmica que existe no mundo e você canaliza e aplica ela aonde você acha necessário. Se nós somos energia, se o seu corpo ele é energia, você tem pontos vitais energéticos em você, né? Que muitos chamam de chakras, né? Em outras culturas temos outros nomes, né? Então você utiliza essa energia para fazer essa aplicação em pontos vitais do corpo. O que acontece? A energia está em volta da gente, está dentro da gente, ela interfere no nosso corpo, no nosso estado psíquico, no nosso estado físico. Então você faz um tratamento energético na pessoa, visando melhorar a energia dela, para que essa energia flua normalmente dentro do corpo. E aí traga alívios físicos e também psíquicos. Isso é muito interessante, esse negócio de energia, assim, porque tem uma aluna minha, já é adulta, assim, é aluna do Ritmos, que eu sempre falo que ela é uma pessoa que toda vez que eu tô, tipo, carregada, assim, tô cansada, ela chega, passou tudo, sabe? Porque ela chega tão animada, tão ai, oi, tudo bem? E levanta a gente, sabe? Sim. Pode ser, eu sempre falo, é uma pessoa que eu gosto de ter perto, porque é uma pessoa que me traz uma energia positiva, sabe? Sim. Ela tá ela não tá fazendo um reiki, mas a energia ela é como se fosse um ímã, né? A coisa vai atraindo, vai repelindo, né? Então é isso, é como se fosse um ímã. Ou você atrai ou você repele. Então o reiki surgiu, tipo, na tua vida, surgiu depois da hipnose. Depois. Então agora conte um pouco da hipnose. Você tá curiosa com a hipnose, com certeza, né? Eu tô desde o começo, a hora que ele chegou, eu já falei, quero saber, preciso saber. Bom, então deixando bem claro, eu não sou um terapeuta hipnólogo, né? Eu nunca fui para essa área da terapia, né? Eu aprendi ela, né, de uma forma para utilizar de uma forma mais recreativa, tá? Mas também, né, pensando assim que ela pode ajudar bastante, né? Na época, eu me interessei muito porque através da hipnose você pode ter assim um relaxamento profundo, né? Até uma espécie de meditação, né? Como eu não consigo fazer uma meditação, eu comecei ali pela hipnose, tá? Esses dias eu tava vendo, você que entende, um vídeo de uma mulher falou que ela tava usando a hipnose na terapia para retratar alguns traumas passados. Tá. Eu não sou especialista, tá? Deixo bem claro aqui, não sou especialista da área, não sou um terapeuta hipnólogo, apesar de ser terapeuta reiki, né? Mas não sou ali hipnólogo. Mas eu tenho, né, um conhecimento da área do espiritismo também, onde a gente fala muito sobre isso, né? Qual é a minha opinião sobre isso?
Eu não acho muito interessante, a não ser que exista uma motivação muito grande, né? Do porquê você remexer, né, no passado, né? Se a gente não lembra, pode ter certeza que tem uma razão para isso, tá? A não ser que, claro, existam traumas, existam, né, coisas assim que, através de uma terapia séria, né, através de uma terapia com um profissional sério, existe esse tipo de tratamento. Tipo, vai curar esse trauma. Focado naquilo, né, através de um terapeuta muito sério. Mas assim, eu até deixo um alerta para todas as pessoas assim, não entre nessa de qualquer maneira, tá? De fazer regressões, de ver vidas passadas, a não ser que você confie muito na pessoa e que seja realmente um terapeuta muito sério, né? Existem tantas formas de terapia, tantas formas de tratamentos, né? Que às vezes a gente entra numa dessa por curiosidade, né? E não é realmente ali o que necessita. Não estou falando de todos os casos, né? Tem casos que acontecem e tal, mas eu tenho essa visão sobre regressão de vidas passadas assim. Pode ser que algumas portas que se abram possam trazer mais problemas. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. O que ficou. Eu acho que eu concordo com você. Que ficou pra trás, pelo menos na minha vida, né? Não tô falando da vida dos outros. Ficou pra trás, ficou pra trás. Exatamente. Vamos viver no presente, no futuro. Né? Se as pessoas creem em vidas passadas e tudo, você tá nessa agora. Viva essa, né? Viva essa, que em algum momento você vai saber tudo o que aconteceu antes, você vai saber. E como que começou esse interesse, assim, pela hipnose? Foi nessa época daquela situação, né? Foi nessa época aí. E aí eu comecei através da internet mesmo, né? Ver alguns vídeos, achei muito interessante. Daí fiz alguns cursos para aprender como era e comecei a fazer. E começou a dar certo, né? E achei muito interessante também. Mas fazia muito mais nas outras pessoas, uma maneira também de ajudar as outras pessoas, né? Então, por exemplo, assim, quando você entra num sono hipnótico que a gente chama, né? 5 minutos de sono hipnótico equivalem a ser umas 3 horas de sono profundo, né? É até curioso, assim, quando você acorda a pessoa novamente, ela acorda assim com aquela cara que, sabe? Dormiu. Parece que você dormiu aquele sono assim de 10 horas, aquela coisa gostosa. Então, e eu sou muito curioso, gosto de estudar, né? Entender como que ela funciona, né? Que na verdade a gente fala com o subconsciente, né? Não com o estado consciente, com o subconsciente. É por isso que você consegue, quem já olhou na internet, quem já viu essas pessoas famosas, é por isso que você consegue colocar esses comandos, né? Fazer algumas coisas. E aí, claro, eu fui para a área recreativa, né? Para utilizar assim, fazer alguns relaxamentos, né? Com pessoas próximas. Mas em geral também a parte mais recreativa, assim, né? Pra gente brincar, pra dar risada. Pois é, eu fiquei super curiosa e antes da gente começar a gravar eu perguntei se ele poderia fazer comigo. Porque eu sempre pensei assim, a gente vê na internet, daí eu ficava, será que dá certo? Sabe? É a curiosidade, né? Da gente que nunca fez. Será que dá certo? Ele topou, só que o que vai acontecer? A gente vai ter que parar um pouco o vídeo, porque ele falou que é demorado. E de voltar quando a gente estiver pronta. Exatamente. Vamos tentar fazer hoje, tá? Tomara que dê certo. Quem sabe vocês acompanham a Michelle hoje, hipnotizada aí. E assim, tô com um pouco de medo. Mas... Não, mentira, não tô com medo. Mas é que... sei lá, né? Nunca fiz. Tá, precisa de algumas coisas para dar certo. Primeiro, você tem que ter concentração, né? Quanto mais focada e concentrada a pessoa for, mais fácil disso acontecer. Tá? Segundo, você precisa confiar na pessoa que está fazendo. Tá? A gente está se conhecendo hoje e tal, mas você precisa ter um nível de confiança em mim. Que assim, aquilo que eu falar durante o processo, que você aceite. Se você tiver uma trava, estou falando aqui no consciente, tá? Assim, tipo, não. Você vai quebrar o ritmo e vai acabar não dando certo, tipo, né? ter a mente aberta. Exatamente, assim, e querer passar pela experiência, né? Tipo assim, eu quero vivenciar essa experiência, eu quero sentir isso, né? Porque aquelas pessoas que vão no sentido do desafio, isso não vai dar certo, comigo não funciona. Não funciona, é claro que não vai funcionar. Eu não sei se comigo funciona ou não funciona, porque eu nunca fiz, por isso que eu tô perguntando, né? E dá pra fazer com 2 pessoas ao mesmo tempo, não? Dá pra fazer com várias pessoas. Com o Celso também. O Celso vai também, Celso? Sim. Ele já tá dizendo que não. Não, vai sim, porque ele é mais cético. Cético é a pessoa que não acredita, né? Isso. Então ele é mais cético. E eu já sou, tipo, aquela pessoa que acredita em tudo. Acredita em tudo, tá. Mas aí ele vê você, de repente, aí depois ele vai acreditar. Ela viu o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa aqui que deu um barulho, mas acho que tá tudo bem.
Enfim, vamos continuar. Antes da gente falar sobre a hipnose, falar não, né? Antes da gente começar, eu quero perguntar. Ele já chegou aqui, até o Celso falou. Nossa, mas que bom, você tem uma voz alta, né? Uma voz boa. Você já foi locutor? Eu fiz alguns trabalhinhos assim amadores, né? Na época também de escola, participei de alguns programas de rádio, mas eu sempre, assim, é uma profissão que eu comento que eu gostaria de ser. Eu acho muito bonita, né? Aquela coisa de bom dia, Rebouças, né? Aquela coisa assim. Eu acho muito legal brincar com a voz, né? Música, né? Também é uma coisa que sempre fez parte, sempre gostei demais, né? Então eu acho muito legal, acho muito bonito, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar, né, com isso realmente, né? Fiz aí de forma amadora. Então eu faço algumas locuções para minha própria escola, né, para os meus vídeos. Quando eu fiz a minha metodologia, gravei os áudios, né, da minha escola com a minha voz. Então gosto de brincar com a voz, né? Imitações em geral, fazer sons, enfim, é algo que eu gosto bastante. Quem sabe um dia eu tenho oportunidade aí, se alguém quiser me contratar para ser locutor aí, quem sabe um dia dá certo. Imaginou lá. Laja Limas. Eu falo da Laja Limas porque é a loja do meu pai. Laja Limas. Sei lá o que, tá aqui. Nossa, não, sou péssima, não dá pra... Loja Lima com tudo em cima, você chega... Olá. E ele também me mandou que ele já foi ator de forma amadora. Como assim? Foi durante a época da escola, na verdade, né? A gente tinha um grupo de teatro, até um pouquinho depois, né? Ali do ensino médio, mas é uma coisa que eu amei demais fazer, né? Fazer teatro. A gente também fazia teatro com um caráter, com viés social, né? Então a gente montava peças, nós mesmos montávamos as peças sobre drogas, saúde animal, segurança no trânsito. A gente pegava esses assuntos e montava peças teatrais e ia apresentar. Então teve uma vez que uma veterinária procurou a gente, que estava tendo uma epidemia de brucelose, febre aftosa na região aqui. A gente fez uma peça sobre isso, né, para levar para essa conscientização nas escolas. Enfim, vários assuntos assim, né, a vida conjugal, né, o respeito com a mulher. Então várias peças de teatro. Então eu tive a oportunidade de rodar aqui na nossa região do Paraná, essa região centro-sul aqui, Ancespar, que chama, né? Eu tive por toda a região apresentando peças de teatro, né? Ainda na época da escola. Foi uma experiência, assim, muito enriquecedora. Guardo isso comigo, assim, com muito carinho, né? Pretendo voltar a fazer um dia, pretendo de repente, né, trazer para pessoas aqui em Rebouças também, né? Olha, fazer isso seria aulas, muito assim. interessante. Se tivesse aula de teatro, com certeza ia fazer. E eu tive a oportunidade de ir para eventos, né, por causa do teatro, né? Então eu tive em Faxinal do Céu, que tem lá um espaço, participei de 2 encontros sul-americanos de teatro, tive a oportunidade de conhecer pessoas bem famosas, bem profissionais realmente, né, da área ali, fazendo, mas acabei não seguindo, né, essa área aí por uma série de motivos, mas acabei não seguindo nessa área. Mas é a área que, assim, de todas as coisas que eu fiz, né, da música, do esporte, do futebol, de tudo, o teatro foi, assim, a coisa que eu mais gostei de fazer na minha vida. Ai, eu já fiz também, é muito legal. Muito bacana. Enfim, já que você falou ali da mulher, eu já quero perguntar, a tua esposa, que você falou que ela também já tem envolvimento com inglês, né? Uhum. Mas ela trabalha com isso ou não? Atualmente ela trabalha conosco lá. Alice, um beijo pra você, tá? Né? Deixando aqui um abraço. Ela trabalha conosco lá em Irati, né? Ela, Irati, ela é a nossa parte financeira, fiscal, ela que cuida de tudo isso aí. Então o dinheiro é com ela. Que bom que tá envolvida ali, a família envolvida, né? Sim, sim. Muito legal. Mas foi muito legal essa conversa. Eu gostei muito de conhecer a tua história e de saber até a metodologia e falar um pouco sobre uma coisa que eu tenho um pouco de receio, que é o inglês, né? Sim. Mas é legal essa parte, assim. Obrigado por ter vindo aqui no canal. A gente vai fazer a hipnose. Vamos fazer a hipnose, então? Tô nervosa. Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço aí o convite, né? E fico também à disposição, né? Para quando quiser bater mais um papo, aí a gente tá sempre por aqui. Tá, então a gente vai testar agora, né? Vamos tá tentar. Vamos ver se a Michelle, né, vai conseguir aqui. Vamos tentar. Enfim, acho que essa parte não sei se vai ser mostrada. Tipo, essa... Eu acho que pode
Acho que pode Dá pra- cortar agora pra gente cortar. fazer o preparo e daí a gente volta a hora que você estiver pronta já. A gente vai cortar porque eu não sei o que eu tenho que fazer, mas enfim. Até daqui a pouco. Então tá bom.